Bom dia, gente. Então, vamos começar a aula aqui falando sobre funções inorgânicas, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre ácidos nessa aula, ok? E aí na próximo vídeo eu gravo sobre bases para não ficar muito grande, tá bom? Então, vamos começar falando sobre dissociação e ionização, né? Nesses conceitos de ácido e base, quem estudou muito e chegou nessa teoria da dissociação iônica foi o nosso querido Arrhenius, certo? Através de numerosas experiências relacionadas com a passagem de corrente elétrica, né, através de soluções aquosas, certo? E com isso ele formulou essas hipóteses, né, de que uma solução aquosa, ela deveria conter partículas carregadas. Ele chamou essas partículas de íons. E a partir daí ele estabeleceu a teoria da dissociação iônica, certo? Então, de acordo com Arrhenius, as substâncias, quando dissolvidas em água, elas são capazes de dar origem a íons positivos, e esses íons positivos recebem o nome de cátions, e íons negativos que recebem o nome de ânions. E aí ele verificou isso experimentalmente. Até você pode fazer em casa, se você tiver uma vasilha, um copo com água com sal, certo? Dissolveu lá, água com sal. E aí você pode ver aqui, ó, que eu tenho uma bateria, ligada a um polo da bateria eu tenho um fio, e ligado ao outro polo eu vou ter aqui um outro fio ligado a uma lâmpada, e aí eu tenho outro fio saindo dessa lâmpada para poder colocar as duas pontas dentro da minha solução de água com sal. Inicialmente ele testou que a condutividade elétrica desses compostos iônicos. Então, quando a solução é colocada, né, no meio aquoso, e aí ela libera íons positivos e íons negativos, ele dá o nome de compostos iônicos, certo? Então aqui ele usou uma solução de sal de cozinha, nosso famoso NaCl, certo? Que é o cloreto de sódio, e uma outra com soda cáustica, que é o NaOH, hidróxido de sódio, certo? E aí, o que a Arrhenius constatou com isso? Que a passagem de corrente elétrica, né, em ambos os casos, associou esse fato à existência de íons livres na solução. Então, pela existência desses íons livres na solução, ele chamou isso de dissociação iônica, certo? E como é que ocorreria essa dissociação? Vamos pegar aqui pelo exemplo do sal de cozinha com a água. Então, ele botou a água aqui, certo? E colocou o sal de cozinha, né? Que você sabe que o sal de cozinha é aquela pedrinha, é sólido, né? São pedrinhas, são retículos cristalinos. Colocou aqui, mexeu, né? Você tá vendo que quando coloca o sal de cozinha, o retículo ele tá todo juntinho aqui, a parte positiva, que é o sódio, e a parte negativa é o cloro. Então, eles estão juntos, ligados, esse positivo com esse negativo, formando esse retículo cristalino. Só que quando coloca ele no meio aquoso, que você mexe, ele dissolve, né? E o que é isso? Então, as partículas, o positivo e o negativo, eles vão se separar, certo? Então, aqui na solução aquosa, você está vendo aqui que o negativo, né, o cloro, foi para um lado, o positivo, o sódio, foi para outro lado, certo? E aí, o que acontece? A água, né, ela é uma substância que é formada de moléculas polares. Vou botar aqui uma moléculazinha de água. A molécula de água, você sabe que ela é formada de oxigênio e hidrogênio, não é isso? Então, eu tenho aqui o oxigênio. Esse oxigênio, ele vai formar o polo negativo da molécula. E eu tenho aqui os dois hidrogênios ligados. Aí eles formam o polo positivo dessa molécula de água, certo? Então, por isso ela é chamada de polar. Então, o oxigênio,
ela forma o polo negativo, os hidrogênios formam o polo positivo. E aí, nesse caso aqui, as partículas, né, as moléculas de sódio, que representa a partícula positiva, né, o cátion, ele vai atrair o lado negativo da molécula de água, certo? Então, o oxigênio. Então, lembra que o positivo atrai o negativo, não é isso? Opostos se atraem. Então, as partículas positivas no sódio, eles vão atrair as partes negativas da molécula de água, né? Ou seja, os oxigênios. E o cloro, que é a parte negativa, né? Ele vai atrair quem? A parte positiva da água, da molécula de água, ou seja, os hidrogênios. Então, essa interação a gente chama de solução iônica. E então as moléculas de água, elas envolvem esses íons e aí recebe o nome de água de solvatação, certo? Como é que a gente representa essa equaçãozinha? Então eu tenho aqui, antes da reação, aqui o cloreto de sódio, né? Sólido, ou seja, aquele retículo cristalinozinho que você pega ali com a mão para colocar dentro do meio aquoso. Então aqui, ó, quando eu coloco em meio aquoso, aqui você tem a água, né? O que vai acontecer se esse cloreto de sódio no meio aquoso? Ele vai liberar essa molécula de cloreto de sódio, ela vai se romper as ligações. Então eu vou ter sódio aquoso, né, formando carga positiva, e cloro aquoso, formando a carga negativa, certo? Então eu tenho um cátion e um ânion, tá certo? Então ele viu que essas soluções, né, que é uma solução, quando eu pego aqui uma substância X qualquer e dissolvo em água, ou dissolvo em outro meio. Mexi ali, eu tenho duas substâncias, uma dissolveu na outra, então eu tenho uma solução aquosa, certo? Como ele viu que essa solução, então ela libera, ela solta íons, e aí ele chamou então de solução iônica, certo? Aí quando ele foi testar a condutividade, né, de substâncias moleculares, aí ele usou o açúcar, que é uma substância molecular. O que é isso, uma substância molecular? Quer dizer que é uma substância que ela está formando, está fazendo ligação molecular covalente, certo? Então lembra que lá no primeiro ano vocês estudou ligação iônica e ligação covalente ou molecular. Na ligação iônica, um perde elétrons e o outro recebe elétrons, certo? E aí eu tenho uma ligação iônica. Na ligação molecular não há perda nem ganho, né? Eles compartilham elétrons, eles formam os parezinhos, certo? Então, no caso aqui, lá, vocês viram que ele testou o sal de cozinha, né? Viu que ele forma uma solução iônica. E aí ele disse, vamos usar agora substâncias moleculares para saber se ela também conduz eletricidade, certo? Então ele usou açúcar e usou o ácido clorídrico, que é o HCl. Botou todos os dois também em soluções aquosas diferentes. Então eu tenho aqui uma solução de água com açúcar e eu tenho aqui uma solução de água com ácido clorídrico. E aí você vai vendo que, ó, o açúcar dissolve na água, mas ele não conduz corrente elétrica. Já o ácido clorídrico, ele dissolveu e conduziu corrente elétrica, né? Então, ele disse assim, que na solução água com açúcar não forma íons, não existem íons. E nessa daqui formou íons, certo? Então, o açúcar aqui ele só se dissolve na água. Nesse caso aqui do ácido clorídrico, ele concluiu que o ácido clorídrico, sim, ele forma íons livres, né? E aí, então, por isso ele conduz corrente elétrica. Por quê? Porque houve a quebra dessas moléculas. Aí ele representou esse fenômeno aqui, ó, através de uma equaçãozinha, certo? Esse fenômeno,
no caso aqui onde há a quebra da molécula e tem os ácidos livres, os íons livres, ele chamou de ionização. E aí eu tenho aqui, ó, o HCl, que é o ácido clorídrico, né? Ele colocou, dissolveu em água, e aí depois de dissolvido em água, o que ele formou? Ele liberou esse íon aqui, o cátion H+, não é isso? E liberou o ânion Cl-, representando aqui pelas ligaçõezinhas dos elétrons. Você sabe que o hidrogênio, ele tem somente um elétron, né, na sua camada de valência. O cloro, na sua última camada, ele tem 7. Então, para eles ficarem estáveis, cada um só precisa de um elétron. O hidrogênio só precisa de um para formar seus 2 da sua camada. O cloro precisa de um para completar os 8. E aí, então, o que eles fazem? Eles compartilham esses elétrons, do jeito como vocês estão vendo aqui, certo? E aí, quando eles é colocado no meio aquoso, o que ocorreu? O cloro e o hidrogênio, né, eles quebram essa ligação. E aí, então, aqui, o hidrogênio, ele formou um íon, ou seja, ele perdeu o seu elétron para o cloro. E aí, por isso que ele fica com esse íon, essa valência aqui H+, né? Por quê? Porque ele está com um próton a mais e um elétron a menos, certo? O cloro, ele ficou com a carga negativa. Por quê? Porque ele recebeu esse elétron do oxigênio, do hidrogênio, não é isso? E ele ficou, então, se ele tivesse só com os 7, ele não formaria um íon. Então, ele está com 8 elétrons, ele está com um elétron a mais, então ele está com a carga negativa, certo? Outra forma de representar aqui, ó, o HCl, que é um gás, não é isso? Ó, é um gás, ele na forma gasosa, é dissolvido em água, certo? E aí, no final da reação, ele forma o quê? Hidrogênio aquoso e cloro aquoso. Íons, né? Quando vocês veem que tem esse sinalzinho aqui do mais e do menos, quer dizer que ele não é neutro, ele é um íon agora, certo? Então, eu tenho um íon H+, e o íon Cl-. Quando ele tem a carga positiva, a gente chama de cátion. Quando ele tem a carga negativa, a gente chama de ânion, tá certo? Então, outra forma também de representar, né, a reação entre as moléculas do HCl e da água. Então, eu tenho aqui o HCl gasoso, a água líquida, né? Na reação, ele libera esse H+ aqui, que está sendo liberado, gente, ele vai se ligar com a molécula de água e forma esse chamado aqui H3O+, você está vendo que a molécula de água está com um hidrogênio a mais ligado a ela, né? Então, essa moléculazinha H3O não recebe o nome de água, ela passa a ter o nome de hidrônio. Ok? E mais cloro livre. Geralmente o que? Se omite a participação da água como reagente ao escrever a equação de ionização. Então, nós temos aqui, ó, compostos iônicos, né? Ou seja, que fazem ligação iônica, como é o caso aqui do NaCl. Então, no meio aquoso, ele sofre uma dissociação, formando uma solução iônica, que também é eletrolítica, ou seja, conduz o quê? Eletricidade. Certo? Então, compostos iônicos, ou seja, que realizam ligações iônicas entre si, quando colocado em meio aquoso, eles sofrem uma dissociação, formando uma solução iônica. Essa solução iônica, ela é eletrolítica, ou seja, conduz eletricidade. Já os compostos moleculares, quando colocados em meio aquoso, certo? Eles podem ter 2 caminhos, né? Ele vai formar uma solução molecular, e essa solução molecular ela é não eletrolítica, ou seja, não conduz eletricidade, certo?
É o caso do açúcar. Vou botar aqui para vocês lembrarem. Vocês viram lá que o açúcar, no meio aquoso, ele só se dissolveu, né? Misturou. E ele formou, então, a solução molecular. Ele não formou íons, então ele não conduz eletricidade. Já outros compostos moleculares, quando colocados em água, eles podem sofrer a ionização, né? Ou seja, quebrou aquela ligação, rompeu a ligação e liberou os íons. E aí, então, eles vão formar também uma solução iônica. E aí a gente já sabe que solução iônica ela é do tipo eletrolítico, ou seja, conduz. Foi o que aconteceu com o ácido clorídrico, certo? O HCl. Então, não esqueça, compostos iônicos, né? Ligação iônica, colocados em meio aquoso, sofrem dissociação e formam solução iônica. Compostos moleculares, meio aquoso, se ele não formar uma solução molecular, ele vai sofrer uma ionização, né? Formando uma solução iônica também, tá certo? Aí vamos chegar ao conceito de ácido, base e sal, né? De acordo com essa teoria de Arrhenius. Então, vamos lá. Arrhenius estudou, né? Testou a hipótese de que água com sal, água com soluções iônicas ou soluções moleculares, ele queria saber se conduziam eletricidade sim ou não. E aí ele chegou nessas definições do que é um ácido, do que é uma base e do que é um sal, certo? Então, nos estudos de Arrhenius, né, chegaram a identificar os íons presentes nessas soluções e a partir daí ele elaborou as definições. Então, o que é um ácido? Um ácido, eles são substâncias, né, que em solução aquosa, eles vão sofrer uma ionização, liberando como cátion somente hidrogênio, certo? O íon H+. Então, vocês vão observar que o ácido ele vai ter o hidrogênio ligado a um elemento A qualquer, certo? Quando eu coloco ele no meio aquoso, aí o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma ionização, ele vai quebrar aquela ligação e vai liberar íons. Eu tenho o íon negativo, que é aquele elemento A, certo? Formou o íon negativo. E o íon positivo vai ser quem? O cátion, o hidrogênio livre, certo? Então, ácidos, quando eu coloco lá no meio aquoso, dissolveu, ele vai sofrer uma ionização, ou seja, ele vai quebrar, romper aquela ligação dele e vai liberar como parte positiva, o cátion, somente hidrogênio, certo? Não tem outro elemento ligado a ele. Então, isso é um ácido. Já a base, que também é chamada de hidróxido, são substâncias que eu vou também, quando eu colocar na solução aquosa, ele vai sofrer uma dissociação iônica. E aí ele vai liberar como um único tipo de ânion, ou seja, a parte negativa, uma hidroxila, ou seja, OH-, certo? Então, eu tenho aqui um elemento qualquer ligado a uma hidroxila, ou também chamado oxidrila, certo? O outro nome aqui que a gente pode dar é oxidrila. Então, eu tenho aqui, ó, um cátion qualquer, vou botar aqui um exemplo. Al2OH3, certo? Então, eu tenho aqui hidróxido de alumínio. Alumínio é a parte positiva, é o cátion, certo? E o OH, ou seja, a hidroxila, vai ser a parte negativa. Quando eu colocar no meio aquoso, ele vai sofrer uma dissociação iônica, né? E vai quebrar essa ligação entre eles. Então, a parte positiva que ele vai liberar, o cátion, é o alumínio, certo? E a parte negativa, o ânion, vai ser a hidroxila, o OH, né, que ele vai liberar aqui. Então, quando ele libera OH no meio aquoso, eu tenho então uma base.
também chamada de hidróxido, mas o nome que vocês vão escutar mais é base, certo? Então, ácido, base. Ácido, no meio aquoso, libera cátion H+. Base, em meio aquoso, libera ânion OH-, tá certo? Já o sal é o quê? Toda substância que em solução aquosa, ele vai sofrer uma dissociação e vai produzir um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Aqui pegando o sal de cozinha, que é um sal, certo? Ou seja, o cloreto de sódio. Então, vou mostrar aqui a reação inversa. Quando, no caso, o sal, ele é colocado no meio aquoso, ele vai liberar, então, aqui, ó, o sódio, é o cátion, né? Que vai ser liberado, então não é um hidrogênio, por isso que ele não é um ácido. E o cloro é a parte negativa que vai ser liberada, que seja diferente do OH-, que na base é o que seria liberado. Tá certo? Então, o sal é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, compostos, os compostos iônicos, geralmente, a maioria do seu estado físico se encontra no líquido, certo? E forma solução aquosa, certo? No caso dos compostos moleculares ácidos e amônia, certo? A maioria forma solução aquosa. E os demais moleculares, eles não formam solução aquosa, ou seja, só se dissolveu lá, como aconteceu com o açúcar. E aí, assim, vocês têm, então, algumas questõezinhas no meio dos slides, lá do arquivo. As questões que forem aparecendo, vocês vão resolvendo, tá certo? Essa vai ser a atividade para vocês. Vão vendo a aula, e aí pega lá esse arquivo, né, que vai estar disponibilizado para vocês, e aí vocês vão resolvendo essas questõezinhas. Então, ele quer saber aqui, ó, qual das afirmativas a seguir a respeito do hidróxido de sódio, né, está correta. Então, ele puro conduz corrente elétrica em condições ambientes, ou ele em solução aquosa conduz corrente elétrica, ou no caso ele fundido conduz corrente elétrica. O que é fundido, gente? Você sabe que o hidróxido de sódio, ele é sólido, certo? O hidróxido de sódio puro, ele parece um salzinho, um tipo sal de cozinha, são umas pedrinhas brancas, certo? Um pouquinho maiorzinho do que um sal de cozinha. E aí, então, o que é fundir? Quer dizer que ele sofreu fusão. O que é isso? O gelo, quando ele está no estado sólido, se aumentar a temperatura dele, ele vai fazer o quê? Ele vai sofrer uma fusão, ele vai derreter e virar água. O mesmo é com o hidróxido de sódio. Se eu aumentar a temperatura desse hidróxido de sódio, ele vai do estado sólido para o estado líquido, né? Ou seja, ele vai fundir, sofrer uma fusão. Então, você vai julgar aí qual que é verdadeiro, se é verdadeiro ou falsa cada uma dessas afirmativas. Aqui, ó, a temperatura ambiente, o cloreto de sódio, né, que é o NaCl, ele é sólido. E o cloreto de hidrogênio é um gás. E aí ele quer saber aqui dessas duas substâncias, elas podem ser líquidas em temperaturas adequadas. Aí responder cada uma dessas perguntas. Por que no estado líquido o cloreto de sódio é um bom condutor de eletricidade, enquanto que no estado sólido ele não é? Por que no estado líquido o HCl é um mau condutor de eletricidade? E por que em solução aquosa ambos são bons condutores de eletricidade? Então, volta um pouquinho aí nas explicações, certo? Dá uma olhada, analisada cada um para poder responder essas perguntinhas. E aí vem a parte do ácido, né? Algumas características, vamos falar um pouquinho sobre ácidos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar, então, deixar um vídeo somente com ácidos, um outro somente com bases, para poder não ficar vídeos muito longos, tá certo?